Olá, paz do Senhor Jesus, glórias a Deus. É por mais este momento preciosíssimo na presença de Deus, no qual iremos ouvir a palavra do Senhor. Glórias a Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. A palavra que o Espírito Santo me deu para ministrar é uma palavra, como sempre, gloriosa. Louvado seja Deus. É uma palavra para nós nos prepararmos, estarmos firmes na presença dEle, para que ninguém nos engane, para que nós possamos, louvado seja Deus, ficar aqui na presença dEle eternamente. Glórias a Deus. Tudo o que está acontecendo é mistério. Jesus avisou tudo na Bíblia. Só que nós precisamos saber, conhecer a Bíblia, para a gente entender todas as estratégias que são usadas para os homens e o adversário irem contra a Bíblia Sagrada. Por isso que nós temos que estar armados com esta palavra, com esta espada de 2 gumes. Ninguém se sustenta diante da Bíblia Sagrada. Estando contra a Bíblia, sempre cai por terra. Sempre quem se levantar contra a Bíblia vai ser confundido e envergonhado. Porque nada há contra a verdade. Glórias a Jesus. A palavra que o Espírito da verdade me deu fica no livro de Mateus, capítulo 24. Glórias a Deus. O título, eu não vou ler o capítulo todo, óbvio, porque são 51 versículos. Então eu só vou ler até onde o Espírito Santo me dirigiu para ir. E o título do capítulo 24 de Mateus é o Sermão Profético, o princípio das dores. Então, glórias a Deus, nós sabemos que a Bíblia responde, né, toda e qualquer questão que houver. Muitos se levantam contra a Bíblia Sagrada. É óbvio, está evidente isto cada dia mais, mas tudo que está escrito na Bíblia está se cumprindo. Glórias a Deus. Nós servimos a um Deus que Ele é a verdade absoluta. Glórias a Deus para todo sempre. Então vamos começar, né? Louvado seja Deus, versículo 1. Versículo 1 e versículo 2. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Glórias a Deus. Tudo que Jesus fala tem que se cumprir. 70 anos depois de Cristo, o templo foi destruído pelos romanos. E houve a morte de 1.100.000 judeus em Jerusalém, né, junto com a destruição do templo. Então, Jesus falou isso 70 anos antes e se cumpriu na íntegra. Glórias a Deus. Louvado seja Deus, porque nós podemos confiar no Senhor, porque Ele, tudo que Ele fala é concreto, é real, é verdadeiro. Então não estamos pisando em terreno movediço, mas em terra firme. Glórias a Deus. Louvado seja Deus, é uma grande honra servirmos ao Senhor. Se nós fôssemos filhos melhores para Deus, por certo, nós agradeceríamos infinitamente mais do que pediríamos alguma coisa a Ele.
E não só uma vez por dia, nem duas, mas várias vezes. Principalmente pela salvação eterna, pela sua presença em nós. Glórias a Jesus. Então, aqui, como Jesus falou, se cumpriu. Vamos caminhar, porque eu sei que o Espírito Santo ele vai nos alertar, ele vai nos admoestar, para que nós possamos caminhar seguros, debaixo da potente mão de Deus, para que não haja vacilo, em nome de Jesus Cristo, porque nós vamos ver quanto engano tem neste mundo maligno, mundo diabólico, que infelizmente consegue atrair tantos corações. E um mundo que nós sabemos que jaz no maligno, que o que mais tem é mentira, é o engano. Por isso que nós, que conhecemos a palavra de Deus, não somos mais inocentes para estarmos, para estarmos fazendo coisas erradas sem conhecimento. Não, nós temos o conhecimento. Graças a Deus, glórias a Deus. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Você está entendendo? Porque eles estavam, imagine, Jesus estava avisando tudo o que ia acontecer, e eles estavam, imagine, eles estavam aqui preocupados, como ia ser a ordem das coisas, o que ia acontecer. Eles queriam que Jesus explicasse, lhes explicasse minuciosamente, para eles estarem preparados. Qualquer um de nós faria isto, Até hoje a gente faz tantas perguntas ao Senhor, e o Senhor, meu Deus, Ele é tão longânimo comigo e com você, que Ele responde, meu Deus, com todo o amor. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Meu Jesus Cristo. Nós sabemos que há uma proliferação infeliz de seitas, de religiões, de credos, etc. E, infelizmente, conforme Jesus diz aqui, tudo isso veio para enganar, para confundir as mentes, para as pessoas acreditarem que coisas, uma coisa é Deus. Como tem aí várias religiões. Meu Deus do céu, a destruição está muito grande mesmo. Então ele diz aqui: acautelai-vos, tome cuidado para que ninguém vos engane. Por que Jesus disse isso? Porque tudo conspira para quê? Para enganar aos que servem a Jesus. Porque entenda, quem está no mundo cego completamente já está enganado. Mas quem conhece a verdade é diferente. Então é para atacar essas pessoas, para elas ficarem em dúvida na mente e ficarem em cima do muro, que na verdade nós sabemos que em cima do muro é do lado da mentira, do engano. Por isso que Jesus falou, entenda que Jesus falou com os discípulos dele isto, ou seja, com o povo dele, com quem já conhece o Senhor. Então ele disse: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Você conhece a verdade? Você ama Jesus? Cada dia mais se firme com Ele. Tenha muito cuidado
muito cuidado com inovações, com mudanças, tá entendendo? Para conhecer coisas novas. Eu já vi muitas pessoas sendo destruídas mesmo, porque foram enganadas, porque o coração estava propício àquilo, queria conhecer coisas novas. A Bíblia é novidade de vida. Não precisa conhecer mais nada, porque todo o resto é engano, é farsa. Porque se nós conhecemos a verdade, qual é a intenção de alguém querer conhecer outra coisa? Só vai causar danos. E na grande maioria das vezes, irreversível. Porque nós servimos ao Senhor, nós conhecemos a sua santa palavra, não é isso? Já pensou? A pessoa, depois de passar por todos esses estágios, conhecer os rudimentos de Cristo, meu Deus, depois a pessoa ir para o outro lado, será que dá tempo para voltar? Porque temos que ter muito cuidado com a blasfêmia contra o Espírito Santo, porque não há perdão. Então nós temos que fazer tudo para agradar a Deus, sempre, porque Ele é o nosso Senhor, é o nosso Pai eterno. Então aqui diz, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Você está entendendo? Vão conseguir enganar muitos. Sempre aparece desses tipos aqui, dizendo que é o Cristo. E enganando a muitos. Mas teve uma vez que apareceu uma aí, tem alguns anos isto, de repente, ele dizendo que ele era o Salvador, que ele era isso, que ele era aquilo. Daqui a pouco, ele morreu, que ele não pôde nem segurar a vida dele. De uma forma terrível até. Jesus é diferente. Jesus deu a vida dele pela humanidade. Ele deu para eu e você estarmos salvos hoje e eternamente. É muito diferente desses falsos que tem aí. Esses que vêm da parte de Satanás. São inimigos de Deus. Odeiam o ser humano. Querem destruí-lo de qualquer maneira. Então nós temos que vigiar muito, tomar cuidado. Por isso que a Bíblia diz que nós não temos que aprender nada. Entendeu? Que nós conhecemos tudo. Nós temos a unção do Santo. Então o que nós temos que nos aprofundar mais é na palavra de Deus. Não precisa que alguém ensine alguma coisa nova a gente. Não precisa. Nós já conhecemos a verdade, ponto. Nós precisamos só prosseguir em conhecer esta verdade. Por toda a eternidade toda. Glórias a Deus. E a Bíblia fala aqui, no versículo 6... E ouvirei de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então, sempre vai haver problemas, crises entre nações, conforme diz aqui, ouvirei de guerras e de rumores de guerras, boatos de guerra. Porque sempre há crise nas relações entre as nações. Então ele está dizendo aqui. E nas cidades, a violência está cada dia pior. A destruição, o acabamento. Infelizmente, isto aí gera o quê?
muitas mortes, uma matança. E cada dia está pior. Se você parar para analisar, está cada dia pior. Porque é algo, é espiritual. É espiritual. As pessoas, elas abrem o coração para Satanás entrar. E quando ele entra, ele interage com aquele coração que já tem tendência ao mal e faz calamidades. Porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Ainda vai ter muito mais coisas antes de vir o fim. Que Jesus volte, meu Deus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Porque quem verdadeiramente serve a Deus, verdadeiramente está difícil viver nesse mundo. É uma distância muito grande que há entre alguém que serve a Deus com este mundo. É um abismo que existe. Um mundo cruel, um mundo terrível. O sistema do mundo é contra Deus. Por isto que tudo está pior. E vai piorar ainda mais. Porque os homens se levantam contra Deus, contra o Criador. Como pode alguma coisa mudar para melhor? Se os homens são inimigos do Senhor. E a Bíblia diz, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Vamos ver aqui, entendeu? Não para de crescer conflitos e guerras entre nações. Ele diz aqui, ó, porquanto se levantará nação contra nação, não há uma união constante entre as nações, porque cada uma busca os seus interesses. Quando algum interesse delas é atacado, aí começa a desestruturação. Aí é grave, né? Louvado seja Deus. Geralmente, eu me lembrei muito disso, é por causa do poder econômico. Infelizmente, as coisas giram em torno disto. Nos corações. Louvado seja Deus. Aí acontece o quê? A desestabilização entre as nações. Quando algum interesse é ferido, aí começa. Ai, ai. Vamos ver aqui. E haverá reino contra reino. E haverá fomes. Fomes. Nós sabemos que a fome é algo mundial. Que tem matado muitas vidas. Principalmente na África e em alguns lugares da Ásia. Muitos têm morrido. O nosso país, nós temos visto o que tem ocorrido. Porque, na verdade, a desigualdade social, a má distribuição de renda é muito grande. Muitos são milionários, são bilionários, tem até trilionários. E muitos são mais do que pobres, são miseráveis, que precisam pedir para comer. Está entendendo? Então é muito grave isso. Por isso que e haverá fomes. Aumento de fome no mundo. Está crescendo a cada dia mais também. É porque é muito difícil, porque a pessoa, muitas vezes, que tem tudo,
tem tudo e tem a segurança do dinheiro, muitas delas, tem algumas que têm até o coração doador, mas são a minoria. Muitas delas não conseguem pensar naqueles que estão à margem da sociedade, meu Deus, passando fome, necessidade, vivendo na miséria absoluta. Eles se sentem bem vivendo na regalia, em tudo demais, sem ter misericórdia de quem não tem nada. Muitos homens, infelizmente, eles legislam em causa própria, salários altíssimos e o salário mínimo, meu Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Como é que uma família vai viver com um salário mínimo? Não existe isto. É impossível. Isso é desigualdade social. E no nosso país isto é gritante. E nada acontece para mudar. As coisas continuam assim. Os corações fechados para ajudar o próximo. O coração que eu falei de quem pode fazer isso. De quem legisla também. Que não legisla em causa própria, mas em causa dos necessitados, dos mais necessitados. Infelizmente, nós temos que contemplar tanta coisa grave acontecendo, que muitos de nós só podemos orar, clamar a Deus por socorro, para que Ele faça um milagre. E ele diz aqui, pestes, e porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes, doenças que causam muita mortandade. Então, na verdade, o número de doenças tem aumentado muito. Por quê? Porque tem surgido novas doenças. E as doenças que já foram erradicadas estão reaparecendo. E Jesus diz aqui, o que estamos vivendo hoje é uma peste que está matando muitas vidas. Jesus avisou que ia existir tudo isto. Tudo isto que está acontecendo, a culpa é do homem. Que ele se levanta contra Deus. Ele não aceita o senhorio do Senhor, o poderio de Deus. Então tudo se desestrutura. Até o meio ambiente se desequilibra completamente. Quando o homem se volta contra o Senhor, contra o seu Criador. E nós estamos vendo isso aí, não precisa ir muito longe. Diante de nós estamos vendo isto. Todos os dias. O tempo todo. E terremotos. Pois é. Aumentaram muito também. Os terremotos. O número de terremotos, entenda só uma coisa, do século XX, só do século XX, foi muito maior do que se somar os 19 séculos anteriores. Já parou para pensar? Por isso que Jesus falou, e terremotos em vários lugares. Eu não sei, vou dizer uma coisa a você. Fora furacões, tufões, inundações, tanta coisa que acontece. E quando vem isso aí, vem para matar muita gente.
às vezes dezenas de pessoas, centenas. E vou dizer, aqui no Brasil, já teve terremotos, não abalos muito fortes, mas já houve. E sempre me vem que aqui, eu não sei, porque a geografia pode dizer até outra coisa, mas não sei. Me vem sempre que aqui no país, aqui no Brasil, vai ter terremotos em muitos lugares e vai causar os danos que tem causado em vários países. Me vem muito isso forte, sempre me vem isso. Eu não sei, Deus é que sabe o que vai acontecer. Por isso que nós temos que estar preparados na presença de Deus para sermos guardados por Ele, porque qual é a segurança que nós temos aqui nesse mundo? Qual é a segurança? Muitos andam com o carro até blindado, né? Mas aquilo ali não segura eles. Quando eles saltam do carro, muitas vezes vem aquele matador e faz o trabalho terrível. Então, a nossa segurança nesse mundo maligno é somente Deus. É Deus. Não adianta o sentinela guardar a cidade se Deus... Não adianta ele estar ali se Deus não guardar a cidade. Tem o sentinela, não tem? Tem os guardas, amém. Tem. É segurança humana, mas a principal é a de Deus. É Deus que está no comando de tudo. A nossa proteção é o nosso Senhor. Diz aqui a palavra de Deus. Mas todas estas coisas, meu Deus, são o princípio das dores. Você está entendendo? Tudo que nós estamos vivendo hoje já, todas estas coisas são o princípio das dores. Já está doendo muito. Muito, porque muitas coisas dessas nós temos vivido e temos visto. E sabemos que tudo isto aqui é cruel demais. Mas Jesus está dizendo, mas todas estas coisas são o princípio das dores. Só o princípio, não é nem o meio. É o princípio. E só vamos suportar viver nesse mundo aqui. Pode escrever isto. Se a presença de Deus estiver muito forte dentro de nós. Verdadeiramente. Se o nosso coração estiver entregue a Ele. Não às vaidades deste mundo. Não à sedução das riquezas. Não ao glamour que o mundo oferece. Nosso coração tem que estar voltado para o Senhor. Onde estiver o nosso coração, aí estará o nosso tesouro. Então, diante desse quadro caótico, né, que nós já estamos vivendo, eu quero deixar bem claro isso, nós já estamos vivendo tudo isso aqui. Então, vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão. É verdade. E sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome, meu Deus do céu. Vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão. Quantos de nossos irmãos em Cristo já morreram tragicamente? Outro dia eu recebi, algumas vezes já aconteceu isso, mas eu não consigo assistir de forma nenhuma. Um vídeo que mostrava, meu Deus, nos países anticristãos, matando os cristãos decapitados. Meu Deus, era uma fileira enorme. Meu Jesus Cristo de Nazaré.
Porque na verdade está na Bíblia. Então vos hão de entregar para seres atormentados, para sofrer muito. E matar-vos-ão quem? Aos discípulos do Senhor. Jesus está se dirigindo aos discípulos dele, a quem serve a ele. Então isso pode acontecer aqui no nosso país. Nós não sei, o futuro só Deus sabe. Porque nós estamos assistindo isto acontecer em vários países, em vários lugares. Grupos que são contra o reino dos céus, contra os que servem a Jesus. Nós estamos vendo e estamos compadecidos, mas pode acontecer aqui conosco. Nós temos que estar preparados para isto, para darmos até a nossa vida pelo nome de Jesus Cristo, porque está dizendo aqui, então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão. Jesus avisou. Entenda, mais uma vez eu lhe digo, Jesus está falando aqui com seus discípulos, com seus servos. E sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. É muita violência, é muita destruição, é muita maldade, perversidade, crueldade contra aqueles que servem a Jesus. E sereis odiados, entenda, por favor. Quem está dizendo isso aqui não é o homem, não. É Jesus. E sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. O que é que Jesus quer dizer por todas as gentes? Todas as gentes que são contra Deus, são contra o Evangelho de Cristo, contra a palavra de Deus. Você está entendendo? Sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Entenda. Isto aqui tem que acontecer comigo e com você. Sermos odiados por muitas pessoas. Está na Bíblia isso aqui. Ele está dizendo aqui, por causa do meu nome. Quando a gente assume Jesus, assume ele na nossa vida verdadeiramente, como principal, como a nossa prioridade, vai haver retaliações. É muito ódio, porque o adversário e os que servem a ele querem ver o quê? A destruição, como eles estão destruídos eternamente. Então, quando nós nos firmamos com Deus, com a Trindade excelsa, vem a fúria para destruir a nossa vida. Mas a Bíblia diz o quê? Temei antes, não aquele que pode matar o corpo, mas aquele que pode não só matar o corpo, mas botar a alma no inferno. Temos que temer a esse, que é o Todo-Poderoso, o Eu Sou que Sou. Você está entendendo? É muita ambição, muita maldade, é muita ganância dentro dos homens. É muita coisa ruim. Jesus nos avisou tudo. Nós temos que estar conscientes. Qual é o nosso papel aqui neste mundo? Qual é o nosso papel? Qual é o nosso futuro aqui no mundo? Nós temos que saber. Louvado seja Deus, porque isso aqui é um tempo, não é como a Bíblia diz, é um conto ligeiro. Está passando a nossa vida aqui muito rápido. Outro dia era Réveillon, já estamos em abril. Meu Jesus, dia 10 de abril, meu Deus, o tempo está voando mesmo. O que resta para mim e para você? A presença de Deus dentro de nós, cada dia mais forte. Inabalável dentro de nós, dentro de nós. Inegociável, incorruptível. O nosso relacionamento com Deus Todo-Poderoso, porque tudo vai ficar aí. Tudo. O que vamos levar desse mundo podre, diabólico, é o melhor que existe.
por toda a eternidade toda, que é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Nesse tempo que tudo isso está acontecendo aqui, muitos serão escandalizados. Estamos vivendo isso. Você já percebeu? Estamos vivendo isto. Já viu quantos escândalos? Quantas pessoas que se dizem líderes de igreja, crentes, fazendo coisas gravíssimas, atrocidades, envergonhando o nome do Senhor, escandalizando o Evangelho. Você já viu dessa maneira como está agora? E vou lhe dizer aqui, vai piorar muito. Porque a Bíblia diz, e vereis a diferença entre o que serve e o que não serve a Deus, entre o santo e o profano. Muitos serão escandalizados. Está um escândalo. Muitas pessoas entram na igreja, elas entram com boa intenção, pensando que todo mundo ali é bom, todo mundo quer Jesus, que todo mundo é santo, não é isso? Quando a pessoa descobre que muito disso aí é mentira, que a maioria está fazendo desgraceiras contra Deus, usando o nome do Senhor, a pessoa fica escandalizada. Muitas ficam revoltadas contra a igreja. Não, por favor. É o homem que não presta. Não é a igreja de Deus. É o homem que não presta. A igreja de Deus, claro, somos cada um de nós. E tem a igreja também coletiva. A igreja santa, imaculada, incontaminada de Deus. Existe. Sabe quem é a igreja de Deus? Quando Deus olha do céu, sabe quem é essa igreja de Deus? É aquela pessoa que tem o Espírito da glória de Deus residente. Somente os que são salvos, só os que têm o Espírito Santo de Deus. Os outros não são salvos. A Bíblia diz isso. O Espírito Santo é a garantia da nossa salvação. Quando Deus olha para qualquer pessoa, para a multidão, ali para Deus, só serve a Ele quem tem o Espírito Santo. Quem não tem parte com Ele, precisa ter. E trair-se-ão uns aos outros, é o que está acontecendo. Até mortes tem havido muito. No meio do povo de Deus, no mundo não se fala mais. Está algo que eu nunca... É impossível, antigamente, a gente imaginar que iria ver tudo isso que está hoje aí. Cada dia que lemos as notícias, são coisas cada dia piores. Cada plano para destruir as vidas, mais macabro do que o outro. É a inteligência destrutiva para o mal. Entenda, no mundo isso é algo normal, muitos estão fazendo isso. E na igreja os que se dizem crentes? Quantos tramando a morte dos outros? Quantos cometendo crimes terríveis? Quantos? Está dizendo aqui, trair-se uns aos outros. Muitos ali confiavam naquelas pessoas, depois perceberam que eram o quê? Serpentes travestidas de crentes. Travestidas. Quantas pessoas têm amizades, às vezes sofrem emboscada até de pessoas que se dizem amigas de anos, sócios, tudo isso. Irmão, entre aspas, irmão em Cristo. Até parentes matando parentes, tá? Até filho matando mãe, pai matando filho. Hoje está demais, está grave, porque entenda, a palavra de Deus está se cumprindo. Toda essa desolação está escrito na Bíblia Sagrada. Por que tudo isso? Porque o homem se afasta de Deus. O homem, ele despreza Deus. Então, ele assume como se fosse uma cidadania infernal dentro dele, para ir contra Deus, contra as pessoas inocentes.
Outra coisa, e uns aos outros se aborrecerão, ou seja, se odiarão. É muito ódio no coração, por isso nós temos que ter cuidado. Olha, tem um ditado que diz assim, antes só de que mal acompanhado. Siga esse ditado muitas vezes. Às vezes a pessoa quer andar só acompanhado, né, com muita gente, né, como, né, assim, uma penca de gente, entre aspas, e ali a maioria ali tudo é falsidade, é engano ali, pessoas inconfiáveis, é perigosíssimo, isto aí é real, e surgirão muitos falsos profetas, olha aí, eles se aproveitam, esses falsos profetas se aproveitam de quem não conhece a verdade, de quem não tem nenhum discernimento espiritual, e de muitos que querem saber o futuro, querem procurar profeta, entendeu? Para procurar como é que vai ser meu futuro, diga aí como é que vai ser minha vida, o que é que vai acontecer, o que é que Deus vai fazer. Aí o diabo assume, e o diabo mesmo começa a enganar a pessoa. Por isso que Jesus diz isso, e surgirão muitos falsos profetas. Cuidado com os falsos profetas. Existem os verdadeiros, glórias a Deus que existem. Louvado seja Deus por essas vidas, que Deus guarde cada um deles. Mas muitos são falsos. Está dizendo aqui, e surgirão muitos falsos profetas, não serão poucos. Aqui está dizendo, e enganarão a muitos. Muitas pessoas correndo atrás, sabe de quê? De saber o que é que vai acontecer com sua vida, né? O que é que vai, meu Deus, às vezes paga caro para saber um bocado de lorota, um bocado de mentira. E aquela pessoa ali está enganada completamente, indo para o abismo eterno. E a Bíblia diz aqui, ó, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Você já parou para pensar que a iniquidade não diminui? Jesus disse o que aqui? Que iria se multiplicar. Você está entendendo o que Jesus quer dizer? E por se multiplicar a iniquidade, a promiscuidade, a prostituição, a leviandade, a libertinagem. Gente, está muito grave. Está cheirando mal às narinas de Deus. Por isso que eu sempre digo, Deus vai fazer alguma coisa. Antes do juízo final, aqui na terra ainda, nesse país chamado Brasil, alguma coisa muito grave Deus vai fazer. Porque as coisas estão tomando um rumo sem limites. É muito grave mesmo. É um sistema contra os bons costumes. Completamente inimigo de Deus, frontal. Mas eles não perdem por esperar, porque Deus não se deixa escarnecer. Entenda, por favor, nós estamos vivendo nesse mundo maligno. Por isso que nós temos que nos firmar em Cristo cada dia mais, fazer a vontade de Deus, nos aproximar dele sempre, para a gente ficar firme aqui, para termos a eternidade com ele. Glórias a Deus. Mas, você está entendendo? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Muitas pessoas não têm nenhum sentimento no coração por ninguém. Muitas delas, a iniquidade já se alastrou dentro delas. E muitas estão a observar a iniquidade nos outros e não vê nada que preste no ser humano. O amor de muitos se esfriará. Não tem amor. Entenda, por favor, todos que se levantam contra Deus não têm nenhum amor. Nenhum amor no coração.
É tudo uma mentira. É um sentimento hipócrita, falso. Porque quem não ama o Criador, quem não teme ao Senhor Todo-Poderoso, vai amar quem? Mas tem uma boa notícia: debaixo do sangue de Jesus, aquele que perseverar até o fim será salvo. Você está entendendo? Diante dessas catástrofes aqui que nós estudamos agora, que nós vimos agora, lembramos agora, dentro de tudo isso aqui, de tanta malignidade, Jesus está dizendo a mim e a você: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar como? Na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, dizendo não a Satanás, não a este mundo diabólico, não à carne, não ao diabo. Não! Olha, é não. Tem que ser não. A Bíblia diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Até quando? Até o último suspiro. Porque este mundo é sujo demais, é podre. Mas em breve Jesus vai voltar. E o Espírito da glória de Deus vai ser retirado da terra. Glórias a Deus por isso. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Não vai ter um só sem ouvir a palavra de Deus. Pastora, mas vem cá. Uma vez algumas pessoas perguntaram isso a mim, de maneiras variadas. Me conte aí, se uma pessoa... há pessoas que morreram antigamente, meus parentes, tal. Eu digo, na hora eu disse: meu Deus, o que é que eu respondo? Eu peguei e disse: olha, ninguém vai para o inferno inocente. E ninguém vai para o inferno sem ter... Jamais. A pessoa está ali inocente, Deus vai deixar ir para o inferno? Não. Jesus se apresenta a pessoa no leito, de alguma maneira ele faz. Então, por isso que eu não me preocupo com os meus antepassados, porque eu sei que se eles não conheceram a palavra, no leito, em algum momento, Jesus se apresentou para salvá-los. Aí é a escolha do ser humano. Muita gente diz assim: quem nunca ouviu a palavra de Deus nunca vai morrer para o inferno assim. Deus é justo. Deus é justiça nossa. Nunca imagine que alguém vai para o inferno inocente. Não, Jesus vai fazer tudo para salvar. Jesus foi na cruz para salvar a humanidade. O que é que ele não faz mais? Faz tudo. Ele vai até o fim tentando salvar o homem, com a longanimidade de Deus. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então, virá o fim. Por isso que nós temos que pregar, cumprir o ide do Senhor. Louvado seja Deus para todo sempre. Glórias a Deus. Quando Jesus voltar para nos buscar, entenda uma coisa: se o Espírito Santo me mandar eu ministrar outro dia sobre a grande tribulação, está na mão dele. Eis-me aqui, Senhor. Entenda, quando nós estamos aqui perseverando até o fim, o que é que vai acontecer? Se nós partirmos antes de Jesus voltar, estamos salvos. Se Jesus voltar para nos buscar, estamos salvos. Olhe só, não vamos passar pela grande tribulação. A grande tribulação será sofrimentos impensáveis. Eu não vou entrar aqui porque é um assunto muito longo, mas vamos perseverar até o fim. É o melhor, é o mais maravilhoso, é o mais glorioso. Que Jesus Cristo, Filho de Deus,
te fortaleça na presença dele, te guarde, te abençoe, te sustente de pé, que você se esforce sempre para fazer a vontade de Deus, para dizer não a tudo que não vem de Deus, a tudo que é contra Deus. Que o Espírito da verdade esteja dentro de você permanentemente, te guardando, frutificando dentro de você, no seu interior, em nome de Jesus. Que Deus te guarde, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.